Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos ver como identificar a igreja verdadeira. Nós iremos ver se você está na igreja verdadeira. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo abra nossa mente? Vamos lá. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, que o Senhor habite em nossos corações e em nossas mentes neste momento. Que tudo que nós venhamos estudar hoje, nós venhamos entender e ser iluminados por Ti. Nos abençoa e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o primeiro textinho de hoje está em Efésios, capítulo 2, o versículo 19 e 20. 2, versículo 19 e 20. A primeira coluna para você identificar a igreja verdadeira. Para você identificar a igreja verdadeira, nós vamos ver que a igreja verdadeira tem que ter 8 colunas. Então vamos ver qual é a primeira coluna. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Efésios 2, capítulo 19, tá? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a primeira coluna para identificarmos se a igreja é verdadeira ou não é ver se essa igreja crê em Jesus como a pedra angular. E aí, sua igreja tem a primeira coluna? Primeira coluna, crer em Jesus, crer que Jesus é a pedra angular da igreja, tá? Segunda coluna, vamos ver qual que é? Atos. O capítulo 16. É só um pouquinho antes aqui, tá? Atos 16, versículo 30 e 31. Atos 16, versículo 30 e 31. Diz assim: depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Primeira coluna, qual foi a primeira coluna? Ainda lembram? Jesus, crer que Jesus é a pedra angular, né? A pedra, ou seja, a pedra principal. Primeira coluna, crer que Jesus é a pedra principal. A segunda coluna para identificar se a sua igreja é verdadeira é crer que nós seremos salvos unicamente pela fé em Cristo. A terceira coluna está lá em João 14, o versículo do 1 ao 3. João 14, versículo do 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, primeira coluna, crer que Jesus é a pedra angular. Segunda coluna, crer que nós seremos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. A terceira coluna é crer na volta de Jesus, crer que Jesus irá voltar para nos buscar. A quarta coluna está lá em Apocalipse, tá? Lembre-se, a igreja verdadeira tem que ter 8 colunas. E aí, você já identificou
alguma dessas colunas? Primeira coluna, crer que Cristo é a pedra angular. A segunda coluna, crer que nós seremos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. Terceira coluna, crer na volta de Jesus. Quarta coluna, vamos ver agora, Apocalipse 12, versículo 17. 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quarta coluna, qual que é? Ensinar e pregar a validade da lei de Deus. Então, a igreja verdadeira, ela sempre será objeto de ira de Satanás, né? Sempre Satanás irá estar irado, ele vai estar irado com a igreja verdadeira. Então, a primeira coluna, crer que Jesus é a pedra angular. Segunda coluna, estou repetindo para que vocês decorem, tá? Esse é o objetivo, vocês aprenderem mesmo. A segunda coluna, crer que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. A terceira coluna, crer na volta de Jesus. A quarta coluna, crer na lei de Deus, né? A quinta coluna, em Apocalipse 12, Apocalipse 19, versículo 10. Vocês vão ver aqui, 19, versículo 10. Temos que crer no dom de profecia. 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho em Jesus e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, primeira coluna, crer que Jesus é a pedra angular. Segunda coluna, crer que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Terceira coluna, crer na volta de Jesus. A quarta coluna, crer na validação da lei de Deus, né? Crer na lei de Deus. A quinta coluna, crer no dom de profecia. A sexta coluna, vamos ver qual que é. Ezequiel 20, 20. Leiam aí, Ezequiel 20, 20. Encontraram? Ezequiel 20, 20. O que está falando aí? Sobre o sábado, né? Então, Ezequiel 20, 20. Esse texto eu vou deixar para vocês lerem aí na casa de vocês. Isaías 58, o versículo 13. Eu vou ler aqui. Isaías 58, vocês vão ler aí Ezequiel 20 e 20, tá? Depois vocês comentem aí nos comentários o que vocês encontrarem em Ezequiel 20 e 20, tá bom? Isaías 58, o versículo 13. 58, versículo 13. Diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade em falando a palavra em vão. Então, a sexta coluna está falando sobre o sábado.
Na sexta coluna está falando sobre nós guardarmos o sábado, tá? Primeira coluna, vamos recapitular aqui. Primeira coluna, crer que Jesus é a pedra angular. Segunda coluna, crer que nós seremos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. Terceira coluna, crer na volta de Jesus. A quarta coluna, crer na lei de Deus, né? Que nós temos que pregar, ensinar sobre a lei de Deus. A quinta coluna, crer no dom de profecia. A sexta coluna, crer no sábado e guardar o sábado. Aqui eu li Isaías, vocês leem na casa de vocês Ezequiel 20. A sétima coluna está em Apocalipse 14, o versículo 6, é sobre crer no Espírito Santo, isso, a pregação do Evangelho eterno. Então, crer no Espírito Santo e que nós somos guiados por ele e no Evangelho eterno, né? Apocalipse 14. Versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo. Tá vendo? Então, a sétima coluna está falando sobre a pregação de um evangelho eterno. Então, nós temos que crer que nós somos guiados pelo Espírito Santo e crer no evangelho eterno. Ou seja, a palavra de Deus não muda, né? Deus não muda a palavra de Deus, dele. Deus não muda a palavra dele. Agora vamos para a última coluna. Última coluna da Igreja Verdadeira segue e promove os princípios bíblicos de saúde. Então, nós estudamos sobre as regras de saúde, né? Nós vimos alguns textinhos sobre alimentação, né? Sobre o que devemos comer, o que não devemos. Então, a oitava está falando sobre a oitava coluna, promove os princípios bíblicos sobre a saúde, princípios bíblicos de saúde. Vamos ler o textinho que está em 1 Coríntios. Deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, o versículo 16 e 17. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, diz assim: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, diz para nós crermos que nós somos um santuário de Deus. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Então, nós temos que crer nos princípios de saúde. Vamos recapitular, tá? Primeira coluna, para você identificar a igreja verdadeira. A igreja verdadeira tem que ter 8 colunas. Primeira coluna, crer que Cristo é a pedra angular, a pedra principal. Segunda coluna, crer que nós seremos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. Terceira coluna, crer na volta de Jesus. Quarta coluna, crer na validade da lei de Deus.
ou seja, dos mandamentos. A quinta coluna, crer no dom de profecia. A sexta coluna, crer na vigência do sábado, crer que você tem que guardar o sábado. Se você está em uma igreja que tem todas essas colunas, você está na igreja verdadeira. Sétima coluna, crer no Espírito Santo e na pregação do Evangelho eterno. Oitava coluna, princípios de saúde. Então, a igreja verdadeira tem que ter essas 8 colunas. Tem que se preocupar com o seu corpo em um geral, espiritual e fisicamente, certo? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe aí o seu like. Desculpa que o vídeo ficou um pouquinho grande, é que era muita coisa para explicar, tá? Um beijo e até amanhã.